Notícia de última hora esta noite. Um novo quadro processado do 3i Atlas acaba de ser liberado, e ele já está derrubando suposições feitas nos últimos dias. O objeto está claramente em rotação, mas toda a superfície parece branca, sem textura, sem jatos, sem estrutura visível. Apenas um corpo liso e sem características girando no escuro, como se todos os detalhes tivessem sido apagados da imagem. Isso não é o que os pesquisadores esperavam após o período turbulento em torno do periélio. A comunidade estava observando em busca de fraturas, erupções de poeira ou sinais de mudança estrutural. Em vez disso, o quadro mais recente mostra um núcleo que é brilhante, compacto e desprovido de características reconhecíveis. A rotação é inconfundível. A ausência de definição de superfície é a anomalia. De acordo com comentários iniciais de analistas, a aparência em branco pode ser causada pela coma que sobrecarrega o quadro, ou pelo ângulo de observação que apaga o contraste, mas o timing é fundamental. Esta imagem chega justamente quando a especulação sobre uma possível desagregação havia atingido o seu auge, e o novo quadro sugere uma história muito diferente. O quadro recém-lançado apresenta 3 características dominantes que se destacam imediatamente para os analistas. Primeiro, o 3i Atlas parece maior do que as estrelas de fundo circundantes, não porque se expandiu de repente, mas porque o núcleo e a coma interna estão mais brilhantes e mais concentrados do que nas capturas amadoras anteriores. Mesmo com uma configuração RGB simples e sem filtros infravermelhos ou ultravioletas, o objeto ofusca quase todas as estrelas no mesmo campo. O perfil de brilho é mais apertado, mais intenso e inconfundivelmente centralizado. Segundo, a assinatura de cor no quadro é inusitadamente vívida. Com todos os filtros removidos, o sensor capturou a luz bruta diretamente, revelando fracas variações de cor através da coma. Analistas alertam que a cor pode surgir de propriedades da poeira, dispersão de gás ou simplesmente da resposta não filtrada da câmera, mas o efeito é claro. O objeto não se apresenta como um borrão monocromático. Ele tem gradientes tonais que mudam sutilmente à medida que ele gira. E então vem o elemento mais impressionante. Apesar do brilho vívido e da variação de cor visível, a superfície em si permanece sem características. Não há jatos nítidos, nem fluxo de saída assimétrico, nem nós brilhantes que normalmente aparecem perto de regiões ativas. O núcleo aparece como um brilho suave e uniforme. Isso é incomum porque quadros anteriores, mesmo de baixa resolução, sempre mostravam pelo menos alguma estrutura caótica, especialmente quando a atividade de poeira era alta. Nesta nova imagem, no entanto, a região interna parece limpa, quase polida. Pesquisadores alertam que essa ausência não implica um objeto sólido e sem textura. Ela pode refletir uma combinação de fatores: tempo de exposição, empilhamento que borra detalhes finos, ou uma coma interna inusitadamente densa que esconde todos os contornos. Mas o contraste é inegável. Pela primeira vez desde o periélio, a imagem mostra o Atlas com brilho e escala, mas sem nenhuma estrutura visível. O segundo ponto principal do novo quadro é o movimento. Não apenas o deslocamento através do campo estelar, mas a verdadeira mudança rotacional. Analistas que revisam a sequência empilhada observam que a forma do objeto muda em cerca de 1 minuto. O núcleo brilhante se alonga, se contrai e se inclina em um padrão consistente, correspondendo ao que seria esperado de um núcleo girando lentamente, cercado por uma coma ativa. Filmagens amadoras anteriores sugeriram a rotação, mas os sinais eram sutis e muitas vezes abafados pelo ruído. Esta última sequência é diferente. As mudanças de quadro para quadro estão sincronizadas, repetindo-se em um ritmo que se alinha com a estimativa de trabalho da comunidade de cerca de 16 horas por rotação. Esse valor não está confirmado, mas o comportamento da cauda e a modulação de brilho apontam na mesma direção. Um detalhe que está chamando a atenção é a direção do giro. O movimento aparente é anti-horário nas imagens processadas mais recentes. Isso é notável porque a maioria dos corpos pequenos observados no sistema solar interno gira em torno de seus eixos em uma orientação prógrada. Uma apresentação anti-horária da perspectiva da Terra não viola a física, mas se destaca. Quando comparado com capturas anteriores de asteroides usando equipamentos semelhantes, o observador amador enfatizou que essa orientação de giro parecia estranha, embora ainda consistente em várias seções. O sinal mais tangível de rotação vem do comportamento da cauda de poeira. Um fraco padrão de curvatura aparece atrás do núcleo. Pesquisadores observam que, quando um corpo gira, o fluxo de poeira raramente se estende em linha reta. Em vez disso, ele se curva suavemente à medida que a pressão da radiação solar empurra o material liberado da superfície. A curvatura sutil vista no novo quadro se encaixa bem o suficiente nesse modelo para despertar o interesse de especialistas que monitoram o objeto. Ainda assim, a cautela é crucial. Escolhas de processamento, como nitidez, empilhamento e redução de ruído, podem imitar ou exagerar a curvatura.
Analistas enfatizam que a aparente torção da cauda não deve ser tratada como prova conclusiva por si só. No entanto, quando a assinatura rotacional no núcleo e as mudanças posicionais entre os quadros são combinadas, elas produzem um quadro consistente. O 3i Atlas está girando e a rotação agora é visível até mesmo em sequências amadoras. A nova imagem não apareceu em sua forma final sem intervenção. O observador amador aplicou uma sequência de etapas de processamento que influenciaram dramaticamente a aparência final. O quadro foi cortado rigidamente ao redor do núcleo. As cores foram reduzidas para suprimir o ruído disperso e a imagem foi 4 vezes aprimorada antes de ser apresentada. Cada uma dessas decisões afeta a interpretação científica de uma maneira diferente. O aprimoramento, em particular, é uma ferramenta de 2 gumes. Ele pode revelar fracos gradientes estruturais dentro da coma, mas também pode inventar formas que não existem. Na última sequência, vários quadros mostram rastros, nós e flares semelhantes a bolas de fogo seguindo o núcleo. Analistas que revisam essas imagens notam imediatamente que muitas dessas características dramáticas são artefatos clássicos de superaprimoramento, halos brilhantes, bordas exageradas e padrões sintéticos causados por repetidos aprimoramentos digitais. O próprio observador reconheceu que a nitidez, além de um certo ponto, começa a alucinar detalhes, criando estruturas falsas que poderiam enganar a comunidade se tomadas pelo valor de face. A redução de cor também desempenha um papel. Ao suprimir o ruído azul e verde disperso do sensor, a imagem processada fica mais limpa, mas ao custo de potencialmente apagar gradientes de cor finos, que indicam a composição do gás. O quadro resultante parece mais estável e mais uniforme do que uma captura bruta mostraria, o que pode explicar parcialmente o efeito de superfície em branco. Analistas alertam que uma coma interna extremamente densa, quando combinada com uma redução de cor agressiva, pode criar a ilusão de um núcleo liso e sem textura, mesmo que a estrutura subjacente exista. Apesar dessas limitações, a sequência processada ainda carrega valor científico. O núcleo brilhante consistente, o brilho simétrico e a mudança de forma repetida entre os quadros não podem ser descartados como artefatos. Eles correspondem a observações de múltiplas sessões e se alinham com o comportamento rotacional previsto no início deste mês. A nuvem de poeira circundante parece irregular em quadros mais antigos, mas se estabiliza na nova sequência, refletindo possivelmente mudanças na atividade à medida que o objeto se afasta do periélio. O ponto principal é a cautela. Nenhum quadro único processado por amadores pode confirmar a estrutura interna de um núcleo interestelar. Mas esta sequência fornece uma pista significativa. A aparência em branco é provavelmente um efeito visual, não um mistério físico, e a rotação é genuína em várias variações processadas. A evidência mais decisiva na última atualização não vem de um quadro amador aprimorado. Ela vem de um mapa de contorno de 40 níveis, gerado pela equipe NeoSat, usando os dados limpos mais recentes. Em vez de tentar isolar a estrutura visualmente, este método plota o brilho como uma série de anéis concêntricos, semelhante a um mapa topográfico. Cada anel representa uma mudança precisa na intensidade, permitindo que os analistas detectem até a mais leve irregularidade no núcleo, e o resultado é inequívoco. O centro do gráfico é perfeitamente circular, não está esticado, não está duplicado, não está distorcido, apenas um pico de brilho limpo, apertado e simétrico. Isso é exatamente o que os pesquisadores esperam de um único núcleo intacto. Se o 3i Atlas tivesse fraturado durante ou após o periélio, os anéis de contorno revelariam imediatamente a distorção. Um núcleo dividido produziria 2 ou mais picos. Um núcleo rachado mostraria um centro assimétrico. Mesmo uma falha estrutural parcial distorceria os anéis para fora. Nada disso aparece aqui. Em vez disso, o mapa de contorno mostra estabilidade, notável estabilidade, especialmente considerando a turbulência registrada na coma durante as últimas semanas. Analistas observam que a assimetria anterior no fluxo de poeira ainda não foi explicada, mas os anéis de contorno confirmam que a fonte subjacente é singular. O que quer que tenha causado os jatos dramáticos e a distribuição de luz irregular estava acontecendo na superfície ou dentro da coma, e não dentro do próprio núcleo. Este resultado contradiz diretamente a onda de especulação que surgiu após o periélio. A suposição era que o fluxo de poeira caótico, combinado com uma torção incomum na cauda, indicava um evento de desagregação. Mas os dados de contorno encerram essa teoria. O núcleo mantém sua simetria, mantém sua intensidade e não mostra nenhum sinal de falha estrutural. Para os pesquisadores que monitoram este objeto, o mapa fornece algo que eles estavam esperando, uma medição impulsionada pela física pura do brilho, não pela interpretação subjetiva da imagem.
Para entender por que o mais novo mapa de contorno é tão significativo, analistas estão agora comparando com a linha do tempo completa das observações, desde antes do periélio até o presente. Cada fonte, Hubble, instrumentos da ESA, levantamentos terrestres e capturas amadoras, conta uma parte diferente da mesma história. Antes do periélio, tanto o Hubble quanto as equipes da ESA registraram grandes assimetrias na coma. Jatos de poeira pareciam irregulares, e o campo de brilho ao redor do núcleo mudava dramaticamente de uma semana para outra. Essas variações alimentaram as primeiras teorias de que o estresse estrutural poderia estar se acumulando dentro do objeto. Mas, mesmo assim, nem os dados WFC3 do Hubble, nem o monitoramento inicial da ESA detectaram um núcleo secundário ou qualquer sinal de divisão. O brilho permaneceu centrado, mesmo quando a coma externa parecia distorcida. À medida que o periélio se aproximava, a comunidade amadora começou a capturar imagens mais frequentes. Várias sequências mostraram um ambiente de poeira caótico, rastros retorcidos, fluxo de saída irregular e uma cauda que se curvava acentuadamente em alguns quadros. Essas observações intensificaram a sensação de incerteza. Sem confirmação de alta resolução, alguns observadores interpretaram os padrões de poeira irregulares como possível evidência de fragmentação. A nova captura de Porto Rico adicionou mais uma peça. Embora não seja um quadro de nível científico, ela mostrou uma curvatura fraca na cauda consistente com a dinâmica rotacional e não com danos estruturais. Isso correspondeu às estimativas rotacionais iniciais de outras sequências amadoras e sugeriu que o núcleo ainda poderia estar agindo como um corpo coeso que liberava material de forma irregular. Agora, o quadro mais recente, a imagem claramente em rotação, mas visualmente em branco, se encaixa nesse padrão. Ele reforça o que o Hubble e a ESA sugeriram anteriormente. A atividade da superfície pode ser incomum, mas o núcleo permanece centrado e estável. Enquanto isso, o mapa de contorno fornece a medição mais precisa até agora, mostrando que o núcleo de brilho não se deslocou, duplicou ou alongou. Tomada em conjunto, a linha do tempo verificada aponta para uma conclusão consistente. O ambiente de poeira ao redor do 3I Atlas pode ser imprevisível, mas a estrutura subjacente não está se comportando como um objeto fraturado ou em colapso. Em vez disso, todos os dados disponíveis apontam para um único núcleo intacto, movendo-se pelo sistema solar interno com padrões de atividade complexos, mas coerentes. Por quase uma semana, a narrativa dominante em torno do 3I Atlas centrou-se em uma única ideia: que o objeto havia se rachado após o periélio. A especulação não surgiu de uma única fonte, mas de uma combinação de pistas visuais que na época pareciam convincentes. A coma mostrava jatos irregulares. A cauda de poeira se curvava acentuadamente. O campo de brilho mudava de uma captura amadora para outra. Cada fragmento de dado adicionava peso à suposição de que o núcleo poderia estar sofrendo uma falha estrutural. Mas, tomados individualmente, nenhum desses sinais é definitivo. Os jatos irregulares, registrados antes do periélio, frequentemente aparecem quando as aberturas de poeira ficam voltadas para o Sol em ângulos instáveis. Os padrões caóticos vistos na cauda podem surgir de explosões repentinas de atividade, especialmente se o eixo de rotação estiver inclinado. Até mesmo as mudanças abruptas de brilho podem ser produzidas por variações de curto prazo na densidade da poeira, diferenças de exposição da câmera ou a geometria de visualização entre observadores. O ponto de virada veio quando os analistas se afastaram do ruído dos quadros individuais e examinaram o núcleo de brilho em si. O mapa de contorno mais recente tornou essa comparação inevitável. Se a fragmentação tivesse ocorrido, mesmo que sutilmente, o pico de intensidade não permaneceria perfeitamente concêntrico. As camadas se esticariam ou entrariam em colapso. O centro se deslocaria. Em vez disso, o núcleo permaneceu limpo, apertado e estável. Os quadros amadores que antes pareciam evidência de uma desagregação, agora parecem mostrar algo totalmente diferente. O comportamento de um corpo ativo e em rotação, interagindo com a luz solar e liberando poeira em impulsos imprevisíveis. Os jatos incomuns e as distorções da cauda não eram sinais de um núcleo fraturado, mas sintomas de um objeto experimentando desgaseificação complexa ao passar por sua maior aproximação. Essa mudança de interpretação ressalta uma lição importante para a comunidade. Mudanças rápidas e visualmente dramáticas em um objeto semelhante a um cometa não indicam automaticamente falha estrutural. No caso do 3I Atlas, os dados de alto contraste mais recentes, o relatório de contorno com verificação cruzada e o núcleo de brilho estável juntos revelam uma verdade mais simples: o núcleo nunca se dividiu. Todos os olhos estão agora voltados para o próximo ciclo de imagens da HiRISE, porque este é o ponto onde a especulação termina e a estrutura definitiva começa. A resolução do instrumento é excepcional. Mesmo uma fraca rachadura na superfície de apenas alguns metros de largura seria registrada com clareza. Para um objeto que se move pelo sistema solar interno com tanta atenção pública, esse nível de detalhe pode remodelar toda a discussão.
As expectativas atuais de analistas dentro da rede de monitoramento indicam que o quadro da HiRISE pode chegar nesta semana. Alguns afirmam que ele pode ser liberado nas próximas 24 horas, se a geometria orbital permanecer favorável. O timing é importante. O objeto ainda está perto o suficiente para imagens de alto contraste. Mas a interferência atmosférica e as janelas de observação estão se estreitando a cada noite que passa, cada hora conta. O que torna esta liberação tão esperada é a contradição nos dados existentes. Por um lado, as sequências amadoras mostram um corpo visivelmente em rotação com brilho variável e uma coma ativa. Por outro lado, o mapa de contorno limpo e perfeitamente concêntrico revela um núcleo que parece estável e inteiro. Um quadro HiRISE de alta resolução pode reconciliar essas duas narrativas imediatamente. Se a superfície for lisa e intacta, o debate sobre a fragmentação acaba. Se fissuras sutis ou aberturas assimétricas forem visíveis, isso pode confirmar que o objeto está passando por um estresse interno que até agora escapou da detecção em imagens de baixa resolução. Pesquisadores enfatizam que a próxima imagem não é simplesmente mais uma atualização. É o teste decisivo de todas as suposições feitas no último mês. Com a comunidade agora dividida entre a hipótese da desagregação e o modelo do núcleo intacto, a próxima liberação da HiRISE será o árbitro final. Neste momento, o mundo científico espera por um único quadro, um que pode tanto confirmar a estabilidade sugerida pelo gráfico de contorno quanto revelar complexidades ocultas sob a superfície em branco, vista na última captura amadora. A cada nova observação, o quadro do 3I Atlas se torna mais complexo, mas também mais coerente. O objeto que antes parecia caótico agora mostra sinais de um núcleo singular e estável. A cauda que parecia fraturada agora se alinha com a dinâmica rotacional, e a superfície em branco, sem características. No mais novo quadro amador, levanta questões que só imagens de maior resolução podem responder. À medida que o objeto continua sua trajetória, se afastando do periélio, os analistas esperam que o ambiente de poeira se torne gradualmente mais tênue. Esse afinamento pode expor mais o núcleo, permitindo que levantamentos terrestres capturem perfis de brilho mais claros e rastreiem a modulação rotacional com maior precisão. Se o período de rotação realmente estiver em torno de 16 horas, o monitoramento contínuo deve confirmá-lo através de mudanças rítmicas na forma da coma. Enquanto isso, observatórios profissionais estão preparando observações de acompanhamento que refinarão a análise de contorno. Um segundo gráfico de 40 níveis, tirado de um ângulo de visão diferente, verificaria se a simetria observada no conjunto de dados mais recente é persistente ou apenas um alinhamento momentâneo. Até mesmo um leve desvio no pico de intensidade ao longo do tempo pode fornecer pistas sobre o torque interno ou padrões de desgasificação em mudança. Observadores amadores também continuam sendo uma parte importante da rede de monitoramento. Seus ciclos rápidos de imagem preenchem lacunas críticas entre as sessões profissionais, e o novo quadro de rotação em branco demonstra o quão valiosas essas capturas podem ser, mesmo quando exigem interpretação cuidadosa. Sequências amadoras adicionais podem revelar o início de novos jatos ou pulsos de poeira à medida que o núcleo responde à mudança da iluminação solar. Mas o desenvolvimento mais decisivo ainda é o que se aproxima agora: a liberação de alta resolução esperada da equipe HiRISE da NASA. Assim que esse quadro aparecer, os analistas poderão finalmente comparar uma imagem de superfície limpa e bruta com os padrões rotacionais e de brilho vistos do solo, quer o núcleo seja liso, fraturado, liberando gás assimetricamente ou escondendo uma estrutura de pequena escala sob a coma. A próxima imagem esclarecerá o que a visão amadora em branco não conseguiu. Até então, a história do 3I Atlas permanece em aberto. O objeto continua a girar, o núcleo parece intacto, e o próximo conjunto de imagens pode tanto confirmar um viajante interestelar estável, quanto revelar detalhes que mudam toda a narrativa mais uma vez. Os dados mais recentes empurraram a história do 3I Atlas para uma fase inesperada. O quadro amador mostra um corpo que está girando firmemente, mas exibindo uma superfície tão sem características que parece apagada. A análise de contorno mostra um núcleo que permanece centrado, estável e inconfundivelmente singular, e cada conjunto de dados verificado aponta para a mesma conclusão. Apesar da turbulência em sua coma, apesar da poeira rodopiante e da cauda movediça, o núcleo deste objeto interestelar ainda está se mantendo unido como uma só peça. Agora, toda a comunidade científica está esperando pela próxima atualização decisiva. A próxima liberação da HiRISE da NASA revelará os detalhes que nenhuma captura amadora e nenhum gráfico de contorno pode resolver totalmente. Ela mostrará se a aparência em branco é simplesmente o resultado de uma coma interna densa, ou se algo mais profundo está acontecendo sob aquele brilho suave. Por enquanto, os fatos falam claramente. O 3I Atlas está em rotação, o núcleo de brilho está intacto, e a próxima imagem pode redefinir tudo o que pensamos entender sobre este objeto.